Bom, boa tarde, vamos lá, vamos gravar agora Direito Penal Militar. Você está com a minha planilha, você está acompanhando as datas. A gente já atualizou algumas datas das próximas aulas. Acompanha lá. Você tem a planilha sua, pessoal, ela vai sendo alterada automaticamente conforme vai colocando a data, se não, você entra pelo link no site para poder dar uma olhada lá como é que está, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá, Direito Penal Militar. Cara, desde as Constituições da República, a gente já tinha essa previsão, certo? E aí nós temos princípios, normas que vai nortear a administração militar. Então a gente teve aqui a disciplina de relações, né? Proteção maximizada dos bens jurídicos castrenses, classe militar. Isso aqui já vai ser importante, nós vamos falar no próximo slide, então não vou perder muito tempo agora aqui, mas isso aqui já é uma grande diferença aí no bem jurídico e tal, que vai te fazer entender esse conceito aqui do direito militar, do Código Penal Militar. Mas isso aqui, ó, proteção maximizada dos bens jurídicos castrenses, certo? Esse direito ele tem leis, regulamentos e princípios próprios, né, dele, que pode sim ser parecido, a gente vai ver que tem muita conexão com os demais, mas é um ordenamento próprio. Vamos tratar do histórico para você começar a se situar na história e entender. Então, ó, desde o surgimento dos primeiros exércitos, a gente já tinha aí um órgão julgador. Esse órgão julgador ele surge para julgar os militares quando praticaram crimes em guerra, tá? Tinha guerras e tal, aí ó, julgando crimes praticados por militares durante a guerra. Então, desde dos primeiros exércitos aqui montados, já teve a figura de um órgão julgador que julgava os crimes praticados por eles durante a guerra. Então aqui direito penal, ele tem o direito penal comum, né? Nós vimos lá na aula de direito penal comum, se você não viu, vai lá ver, vale a pena. A aula de direito penal puro, ele traz que a proteção dos bens jurídicos é mais importante para o convívio em sociedade. Você lembra disso que eu falei? Que o direito penal são normas para proteger aqueles bens mais importantes que a gente chegou à conclusão de que é preciso respeitar para que tenha um convívio em sociedade. Então a gente faz, o direito penal vem com normas para que você não transgrida esses direitos e então todo mundo respeitando, o convívio em sociedade fica mais harmônico, melhor de se viver. Esse é o direito penal comum lá, a proteção do bem jurídico é esse. Aqui no direito penal militar, a gente vai ter uma particularidade. Ó. Esse direito penal militar, a grande função dele, o grande propósito é proteger a proteção da própria instituição militar, manutenção da hierarquia e da disciplina, certo? E aí, se você parar, existe aí a correspondência, né? Porque para que se tenha um convívio harmônico dentro de uma caserna, dentro de um quartel, dentro da instituição militar, é preciso que haja essa proteção dessa instituição e a manutenção da hierarquia e disciplina, porque a carreira é baseada nessa coluna vertebral aí de hierarquia e disciplina. Então, não deixa de ser um código tutelando bens importantes para o convívio, mas a gente está falando de um convívio na esfera militar. Isso é importante porque com essa visão começa a clarear os delitos do Código Penal Militar e assim vai. Você faz esse paralelo de um com o outro, eu acho importante. Então aqui, ó, necessidade de por que isso, né? Essa coisa toda. Porque ele tem necessidade de contar a todo momento com um grupamento de soldados disciplinados, né? Aconteceu uma emergência, estourou uma guerra, no caso dos estaduais precisou intervir em algum local com conflito, ele precisa que esse corpo de soldados esteja pronto, preparado, disciplinado para ir lá e solucionar esses problemas, esses conflitos, certo? Então, a ideia por trás de tudo isso é esse convívio harmônico dentro das instituições militares, deixando sempre pronto isso aqui, que é a função para ele poder intervir nos conflitos existentes. Aí vamos passar um pouco ali pelo Brasil, como é que foi. Em 1595, isso, 1595, tá vendo? Já nas ordenações filipinas, nós falamos sobre isso também em aulas anteriores, e já tinha ali, mas nessas ordenações filipinas já tinha ali normas para a parte militar, entendeu? Em 1763, artigos de guerra de Conde Lippe, também já tinha, aí vem para cá em 1808. 1808, com o príncipe regente Dom João VI, surge ali o Conselho Supremo Militar e da Justiça,
certo? Ele cria esse Conselho Supremo Militar e de Justiça. Esse conselho ele passa a ter funções tanto administrativa como judiciária, ou seja, ele que vai estabelecer o soldo, como é que vai pagar, ou seja, as funções da administração militar e judiciária, ele vai julgar. Em 1808 estava aqui nesse Conselho Supremo Militar e de Justiça, certo? Aí a gente vai caminhar mais um pouquinho para 1824, quando a gente tem a Constituição Imperial de Dom Pedro I, certo? Essa Constituição Imperial, ela já tem prevendo na própria Constituição as Forças Armadas de mar e terra, que ela é chamada, certo? Aqui ele começa a prever constitucionalmente, num documento, na Constituição, a existência dessas Forças Armadas de mar e terra, que tinha como propósito, objetivo, a segurança e a defesa do Império, né? E aí tivemos a Proclamação da República. Com a Proclamação da República, a justiça militar era constitucionalizada. Tá? A gente falou aqui que as Forças Armadas foram constitucionalizadas, estavam na Constituição, e aqui com a Proclamação da República, nessa Constituição aqui da República, já prevê na Constituição a justiça militar. Lembra que ele já julgava lá em caso de guerra e tudo, agora estava previsto na Constituição que vai haver uma justiça militar, já com a Constituição da Proclamação da República. Em 1891 nós tivemos o Código Penal da Armada e da Marinha, e aí depois em 1944 o Código Penal Militar. Se você está acompanhando junto as aulas de Direito Penal Comum, a gente vai ver aqui uma situação que a gente está próximo ali na linha do tempo, né? Em 1940 tivemos o Código Penal Comum aqui, e aqui em 1944 já tínhamos o Código Penal Militar, certo? Só que esse Código Penal Militar de 44, ele em 70 foi substituído pelo nosso Código Penal Militar, que é o que a gente usa até hoje, o Código Penal Militar atual de 70, tá? Fazendo só um paralelo aqui para a gente lembrar, o Código Penal Comum é da década de 40, e esse da década de 40 é o que está em vigor até hoje. A gente utiliza no Código Penal Comum o de 40. Na parte especial do Código Penal Comum, a gente teve uma reforma em 1984, certo? Então, o Código Penal Comum é de 40, com uma reforma substancial ali na parte geral dele em 1984, e o Código Penal é de 70. Ali no final de 69 é revogado, né? Aí a gente segue ali na linha da história, você começa a se situar. Mas 70, o Código Penal Militar atual, certo? E aí vamos falar aqui da Constituição de 88. Na Constituição de 88, como é que está previsto isso, para a gente se situar? Então, ela prevê os militares da União, que são as Forças Armadas, né? E prevê os militares dos estados, Polícia Militar, Bombeiro, Militar. Então, assim, na Constituição de 88, nós temos uma previsão de militares da União e militares dos estados, certo? Os da União são as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, militares dos estados, as polícias militares e os bombeiros militares. Então, tem a previsão desses dois aqui. Então, vamos falar um pouquinho deles aqui, ó. Artigo 142 da Constituição Federal de 88. Ela diz: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituídas nacionalmente, são instituições nacionais e permanentes, ou seja, elas vão sempre existir, regulares, organizadas com, aqui está na minha frente o gravador ali, mas com disciplina e hierarquia, né, baseada nas coisas de disciplina e hierarquia, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, ou seja, ela está sobre a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República, e destina-se à defesa. Qual é o destino? Ela serve para quê? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Garantia dos poderes constitucionais, iniciativa de qualquer dos poderes da lei e da ordem. Apesar dela ser do Poder Executivo, por iniciativa tanto do Judiciário do Legislativo, ela pode vir intervir para a garantia da lei e da ordem. Cuidado com isso, porque recentemente a gente teve um movimento achando que as Forças Armadas poderiam ir lá e... Nós falamos isso na aula de Constitucional. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, assiste a de Constitucional também. Mas teve um recente movimento achando que as Forças Armadas teriam o poder de ir lá e defender o Estado, porque os poderes estariam em desarmonia. Cuidado com isso, porque isso é um pensamento que vem porque a gente já teve na nossa história o poder moderador. E aí ele pertencia ao imperador, não existe mais isso. Aí sim ele moderava ali os poderes, não existe, as Forças Armadas não têm esse poder. Toma cuidado com isso, tá? E aqui eu até repliquei uma parte da aula lá, ó.
a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, de todos eles, e por iniciativa dos poderes da lei e da ordem. Por iniciativa dos poderes, ele pode intervir na lei e na ordem, que é aquele caso que a gente tem visto acontecer, onde ele vai intervir internamente aqui. Ela serve para missões específicas, certo? Que já estão na Constituição. Então, qualquer coisa diferente disso, se ela for lá, pode acontecer? Pode acontecer. Tudo no mundo dos fatos ele pode acontecer. Mas não tá acontecendo. Se acontecer alguma coisa dela ir lá e tomar um poder, alguma coisa do tipo, porque ela não está acontecendo com base no que está escrito e previsto na Constituição. Aí seria uma revolução, alguma coisa do tipo. Aonde vai dar isso ninguém sabe. Mas para a gente falar do nosso ordenamento jurídico, isso não está previsto. A previsão dela está aqui, ó. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, missões específicas e constitucionais. E olha só, cuidado com garantia dos poderes constitucionais, tá? Porque não é o poder moderador, isso que a gente tem que ter em mente. É um poder civil e um poder militar que existe, correto? Existe poder civil e existe poder militar. Estando este quem? O poder militar subordinado àquele, subordinado ao poder civil. Então, ele está subordinado ao civil, tanto que ele está subordinado ao presidente da República, certo? Então vamos lá. Essa história do poder moderador, como eu falei, era previsto de forma expressa e cabia ao imperador, e não às Forças Armadas. Tá? Também não cabe às Forças Armadas interpretar a Constituição para dizer o que significa cada coisa dessa. Cabe a ela interpretar a Constituição para cumprir o que está ali, correto? Hoje, no nosso ordenamento, e aí qualquer conversa além disso, a gente concorda, se a gente não concorda, a gente toma um café e resolve não, né? A gente toma um café e discute sobre isso. Mas o que está previsto é isso, não tem poder moderador, interpretar a Constituição para dizer o que ela está querendo dizer, isso cabe ao STF, e as Forças Armadas cumprem interpretar para ela cumprir o que está escrito ali, certo? Esse poder moderador então não faz sentido, não existe mais. Agora vamos falar aqui dessas duas aqui, né? Da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, ou seja, militares estaduais. Está prevista onde? Essa aqui está na 142, né? Militares da União, e militar do Estado no 42. Tem até uma dica, né? 142, 42. Dá para lembrar. Grava um, tu lembra o outro. 142 está as Forças Armadas, 42 está o dos Estados. Então, assim, os membros das polícias militares e do Corpo de Bombeiro Militar, instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Ou seja, quem tem os militares estaduais? Os Estados, o Distrito Federal, e se tiver território, ele pode ter. Hoje nós não temos a figura do território atualmente, mas se for instituído um território, isso é matéria talvez de constitucional, não vamos entrar nisso, mas se tivesse eles poderiam ter. Agora, vamos lá, a gente já falou aqui, pertence ao poder executivo, tá? Essas instituições elas pertencem ao poder executivo. E aí, essa daqui da União ao presidente da República, subordinado ao presidente da República, e essas aqui do Estado, fazendo um paralelo, você já vê qual é o poder executivo, é o governador de estado, tá? De cada estado tem o seu governador, essas polícias, esse bombeiro está subordinado ao governador desses estados. E aí a gente falou da instituição, né? Das Forças Armadas, dos militares dos estados, militares da União, e a Justiça Militar. Elas pertencem ao Poder Executivo. E a Justiça Militar? Nós vimos que a Justiça Militar já vem prevista em constituições da antigamente. Mas e a Justiça Militar? A quem ela pertence? Vamos ver? Então, a Justiça Militar ela pertence ao Poder Judiciário, já não é Executivo. Faz sentido, né? Judiciário. Então, vamos lá. O que está na Constituição? Seção 7 dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. São órgãos. O artigo 123 vai dizer que o Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados indicação para o Senado Federal. Ele precisa ser nomeado e aprovado pelo Senado Federal. Então, tem dois poderes aqui trabalhando nisso. Sendo 3 dentre os oficiais generais da Marinha, 4 dentre os oficiais generais do Exército, 3 dentre os oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e de postos mais elevados da carreira. E 5 dentre civis, vão ter 5 civis lá. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional,
2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público e da Justiça Militar. Enfim, tá instituindo aqui como é que é. Artigo 124. A Justiça Militar compreende processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Isso aqui nós vamos falar, importante. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da Justiça Militar. Percebe aqui, ó, o que ele disse? No caso de militar da União aqui, o que está dizendo aqui? Compete à Justiça Militar processar e julgar crimes militares definidos em lei. Então, o que eu quero que você guarde? No caso da Justiça Militar da União, tá? Não houve restrição para julgar apenas militares, e sim crimes militares. Vê que ele fala processar e julgar crimes militares. Ele não fala processar e julgar os militares. Ele diz os crimes militares. Então, o que pode dizer? Que um civil ele pode cometer um crime militar e ser julgado pela Justiça Militar da União, tá? Então, o civil pode ser julgado pela Justiça Militar? Se for Justiça do Militar da União, pode. Porque, como nós vimos aqui no artigo 124, a Constituição não fez uma restrição. Ela diz que é competência da Justiça Militar julgar qualquer crime militar, seja ele praticado por quem for. Tá bom? Guarda isso. Agora, vamos ler aqui a do Estado. Ó. Artigo 125. Os Estados organizarão suas justiças observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares, olha só, processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em leis judiciais contra a disciplina menor, ressalvar a competência do júri, ressalvada uma competência aqui, ó, do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, da patente oficial. Então, o que eu quero que você grave aqui nesse outro, ó? Julgar os militares do Estado. Diferente daqui, que é os crimes militares, para o Estado, ele restringiu julgar os militares do Estado. Aqui ocorre uma limitação aos militares. Justiça da União julga qualquer pessoa que cometa crime militar. Justiça dos Estados só pode julgar militares porque há uma restrição. Então, civil está fora. Não julga civil a Justiça Militar Estadual. Tá? A Justiça Militar Estadual só julga os militares. Outra ressalva que eu quero que você faça aqui, ó, é ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Competência do júri, crime que vai para o tribunal do júri, é crime doloso contra a vida. Ou seja, mesmo que praticado por um militar em situação que seria um crime militar, se for um crime doloso contra a vida, ou seja, um homicídio, tal, um crime doloso, onde teve dolo, doloso contra a vida, de um civil, se for civil, for militar e militar, é outra história. Agora, se for quando a vítima for civil, a vítima sendo civil e sendo um crime doloso contra a vida, não vai ser da Justiça Militar, vai para o tribunal do júri. Aqui no caso do estadual, por quê? Porque nessa parte ele fez essas ressalvas. Para a Justiça Estadual, há uma ressalva que só pode julgar militar e que se a vítima for civil, sendo crime doloso contra a vida, é pelo tribunal do júri. Beleza? Grava isso aí. Aqui são as particularidades que a gente tem que ver. Ó. Neste caso, a Justiça Comum, Tribunal do Júri. Certo? Então, a gente conseguiu aí resumir em 18 minutos. Dependendo da velocidade que você assiste é maior, acredito que dá para estudar. Tá vendo? Dá para caminhar. Não esquece de fazer aquela contribuição, que ajuda sempre. E vamos que vamos.